fazer algumas breves considerações aqui, começando da esquerda para a direita. Da fala do Leopoldo, eu destaco que, reagindo aí, incorporando as críticas que haviam sido feitas ao longo dos últimos anos ao plano plurianual, esse BBEC esse ano, ele procura sair dessa ideia de orçamento plurianual para um planejamento, um plano que dá mais destaque à dimensão estratégica, né, do plano. E aí uma primeira questão que me parece importante será que todos aqui, enfim, conhecem o PPA, né? Leram o documento, têm clareza e reconhecem que houve essa mudança? Essa mudança foi para melhor, para pior? Essa é uma primeira discussão que eu acho que merece reflexão. E o Leopoldo destacou, né, a proposta que está sendo feita pelo governo federal, focando nas agendas transversais, né? Essa proposta atende, enfim, é um canal de diálogo adequado, existem sugestões que possam ser feitas para aperfeiçoar essa iniciativa. São colocações que eu faço aí a partir da fala do Leopoldo. Pegando a fala do Márcio, parece também claro que para o projeto de lei de orçamento para 2013 houve um esforço de acompanhamento pela Secretaria do Orçamento Federal do movimento que havia sido feito em relação ao PPA, né? Então havia uma crítica muito grande de que o orçamento ele era engessado demais, dificultava a execução, e houve essa preocupação aí com facilitar a execução no intuito de atender lá na ponta os beneficiários das políticas públicas. E o Márcio trouxe aqui para mim é uma novidade, essa informação, né, de que será divulgado mensalmente os orçamentos transversais. Depois eu gostaria que o Márcio avançar um pouquinho mais aí nessa. Como é que na prática isso funcionaria, porque eu acredito que outras pessoas aqui também não saibam. E quando ele fala, né, de importância de sair do discurso da execução orçamentária, que executou 90%, executou 60%, e voltar mais para a atenção para a execução física, né, quem de fato foi atendido, né, quais são os públicos aí beneficiados por essas políticas. Isso daí uma saga, né, essa expressão, uma saga antiga aí que enfim, tem inúmeras dificuldades e está tendo esse movimento na Secretaria do Orçamento, tentando atender aí essas preocupações enfim, que estão muito válidas na sociedade. E aí fica, enfim, a questão, né? Esse movimento foi suficiente, por aí mesmo, precisa ser revertido ou precisa ser aperfeiçoado? Na fala da Rita, coisa que ela destacou bastante é que não tem dificuldade técnica, né, para fazer a marcação dos beneficiários das ações governamentais. Mas resta dúvida se o gestor o fará, né? O que podemos fazer para, se não obrigar, pelo menos induzir de forma mais intensiva essa marcação? Quais são os portos a serem marcados, né? Isso é uma das principais incentivos, né, que podem ser dados para o desincentivo pelo não cumprimento, né, para essa marcação, porque na medida em que há esse movimento para o nível gerencial, fica sempre a dúvida, né? Livre-arbítrio do gestor fazer esse tipo de marcação, não é? Como é que a gente equaciona isso? E aí, enfim, depoimento da Lurica, pelo que eu entendi, né, houve um comprometimento da Secretaria de Políticas para as Mulheres de fazer essa marcação das ações, né? Que medida a gente consegue que em outras unidades haja esse comprometimento também, é uma questão relevante. Mas, por outro lado, ela coloca que não enxerga as mulheres negras na agenda transversal, né? Talvez enxergue as mulheres, talvez enxergue os negros, mas talvez não as mulheres negras, né? Como é que a gente pode aperfeiçoar esses mecanismos aí de monitoramento para acompanhar os públicos específicos como mulheres negras? E coloca o orçamento como disputa, que é isso mesmo,
ser isso, o orçamento é uma disputa, enfim, e quem está aí na função de participar da elaboração dele, fiscalizar, analisar, tem que ter isso em mente. Essas colocações gerais aqui, só para tentar estimular aí a plateia a fazer perguntas esclarecidas. Felipe Leão, ele falou uma coisa muito interessante. No começo da fala dele, ele falou assim, olha, orçamento, eu entendo, ele falou assim, é posicionamento pessoal, mas orçamento é luta de classe. E o que Duriga fez na fala dela foi exatamente isso, pontuar que essa disputa de orçamento, que parece técnica, que parece a nível de números que foram apresentados, a luta de classe sim, é uma luta política sim. Tanto é que parece, eu não sei se eu estou tendo essa dificuldade, se é uma dificuldade pessoal, de entender, acho que a gente tem compreensões diferentes do que seja participação social. A gente tem compreensão diferente do que seja monitoramento e participação social. Pelo menos é isso. Enquanto esse discurso de participação social, houve o discurso de que a prioridade do governo é a participação social, é a garantia que as pautas sejam respeitadas, mas para mim isso ainda é como um discurso retórico, não soa como um discurso de compromisso. Porque os versos da presidenta para a LOA 2013 foram sintomáticos nesse sentido, de não de transferir a LDO, então falando LOA, enfim, mas de transferir do nível gerencial uma coisa que era de responsabilidade que poderia constar na lei e está transferido para o nível gerencial. Enquanto essa transferência continuar se desenhando para essa transferência, para mim, participação social como prioridade do governo está sendo discurso retórico e no meu ver, não está reconhecendo a história dos movimentos sociais e a existência dos movimentos sociais nessa temática específica.